Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Essa parte 2, né? Continuando os estudos intensivos, como nós fizemos ontem, né? E hoje, quem está comigo para participar dessa aula, que vai ser a voz de vocês no chat, é o Isaac. Isaac. Bom dia a todos. Hoje eu estarei aqui mediando, né? Mandem suas respostas, né? No caso, que hoje a gente vai ter mais questões objetivas. Antes, professor Jonas, gostaria só de lembrar uma coisa para os Aham. professores, para os nossos colegas aí de profissão, que essas atividades são de revisão em cima de habilidades essenciais que a equipe curricular de matemática verificou, né, a pedido da Secretaria da Educação. Então, a gente não está trabalhando todo o conteúdo, todas as habilidades do caderno. A gente está trabalhando algumas que a gente verificou essenciais para o desenvolvimento de outras futuras, né? Então, por isso que acaba não contemplando todo o caderno. Mas não impede do professor, né, fazer Não, essas não, habilidades, não é isso? ele verifica, inclusive no site do Centro de Mídias, você pode verificar quais as habilidades serão trabalhadas naquela semana. Eu achei lá, tem lá no site Centro de Mídias, sp.org.gov.br, Aham. tem lá um ícone lá que você clica, tem essas habilidades. Vamos começar para a aula? Beleza, então vamos continuar na mesma ideia, né, que nós estávamos ontem. Então vão ser questões de múltipla escolha, né? E essas questões de múltipla escolha vocês coloquem a resposta. Lembrando, algumas nós já fizemos, vamos relembrar, né? Refazer alguns exercícios e alguns com algumas modificações, né? Então vamos começar com o primeiro aí, né? Nesse primeiro exercício tá assim: Ana foi a uma loja e comprou 3 blusas, rosa, branca e vermelha, e 2 saias, preta e roxa. Com as peças de roupas compradas, de quantas maneiras diferentes Ana poderá se vestir? Lembrando, lembra aquela situação da lacuna, Isaac? Lembra como a gente colocou? Possibilidade, decisão. Isso. Então eles têm que ver quantas possibilidades tem, quantas lacunas, né, tem, para eles tomarem a decisão de qual número colocar em cada lacuna, né? Isso. Beleza? Vamos colocar 2 minutinhos para eles fazerem e a gente já retorna com a resposta? Vamos. Beleza, então Participem aqui no chat. 2 minutinhos, coloquem a resposta no chat, tá bom? Bom, professor Jonas, retornamos aqui. A maioria dos estudantes respondendo 6, né? Por Boa. exemplo, Samuel, Beatriz, o Cauã, a Rebeca,
né, responderam 36. Até o pessoal aqui do estúdio respondeu, falou que também acha que é 6. Que é 6, né? O Denilson, a Maria Isabel, disse que é 36. Eu acho que fiquei meio aqui, 36. Qual que seria então, professor? Tá, vamos ver. Só que antes, só para lembrar e falar, hoje não é uma aula gravada, é uma aula ao vivo, né? Agora são 10h35 de uma quarta-feira, friozinho, né? Tá, Quarta-feira, dia 27, agora 10h35, tá? Então, para esse exercício, nós teríamos que tomar a seguinte decisão. Primeira coisa, ver quantas lacunas. Então, a decisão ali, né? Quais são as possibilidades que eu poderia. Na tela de vocês está a resolução. Então, eu tenho duas possibilidades. É uma blusa e, no caso ali, né, uma saia. Então, essas são as duas possibilidades. Dentre a blusa, quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho 3. Dentre a saia, eu vou ter 2. Então, lembrando a multiplicação, 3 vezes 2, 6, como muitos responderam aí, 6 possibilidades é o que eu tenho. Beleza, Isaac? Beleza. Tranquilo? Joinha. Vamos para uma próxima? Vamos. Beleza. Vamos lá. Essa próxima aí, acho que vocês vão até relembrar, não é um déjà vu, né? Olhando aí na tela de vocês, eu tenho o seguinte. Com as cores disponíveis, amarelo, azul e verde, de quantas maneiras diferentes poderíamos colorir uma bandeira com 3 listras verticais, de modo que não deverá haver cores iguais. Então, não pode ter cores iguais e eu quero poder mexer aí. Quais são as possibilidades, né? Então, é a mesma ideia quase que da anterior, tomar uma decisão de quantas lacunas e as possibilidades, não é isso, Rafa? Inclusive essa questão aí eu estava com o professor Rafael, quando ele passou. Foi acho que na primeira aula. Uma das primeiras, Só mudam as cores ali Isso mesmo. da bandeira, mas é a mesma coisa. De novo, 2 minutos? Você que manda, chefe. Então, bora. 2 minutinhos e a gente já retorna. Bom trabalho. Salve, guerreiro! Bom, retornamos aqui, professor Jonas. Olha, a maioria respondendo 9. Né? Por exemplo, Davi, Pablo, Gabriel, João, José, Eduardo, Pedro, Giovana,
A Nicole, a Emily, Sara responderam 6. Tá. Né? Então, qual que seria a resposta correta, Então professor? vamos lá, vamos tentar fazer a resolução dessa. Para os que responderam 9, eu até entendo o que vocês tenham feito, mas vamos para a resolução para vocês entenderem. Na tela de vocês está o seguinte, se vocês olharem, nós temos 3 cores. Essas 3 cores, então, na primeira posição lá, no caso aí para você está amarelo, quantas cores são possíveis? Eu posso colocar 3 cores nessa primeira posição. Eu posso colocar o amarelo, eu posso colocar o azul, eu posso colocar o verde. Qualquer uma das 3 eu poderia colocar nessa primeira posição. Na segunda, eu tenho que excluir uma. Então, por exemplo, se eu já usei o amarelo, eu posso usar o azul ou o verde na segunda posição. E na última, eu só vou ter uma opção, que nem aparece aí para vocês, o verde. Então, na sequência, vai aparecer assim. Primeiro, eu tenho 3 chances. Na segunda, 2. E por último, 1. Prestem muita atenção. Alguns que encontraram 9, que é 3 vezes 3, eu não estou multiplicando o número de espaços pelo número de cores da bandeira, tá? Tomem cuidado em interpretar isso, porque não é nessa forma que nós interpretamos esse modelo. E claro, olhando ali de novo na imagem de vocês, vai aparecer a expressão diferentes, né? Então, não pode repetir. Então, são quantas maneiras diferentes. Por isso que eu não estou repetindo cor. Então, 3 vezes 2 vezes 1 dá 6, que é a alternativa B, como alguns que responderam aqui, né, Isaac? O Lucas, o Carlos, Henrique, Adaildo também acertaram essa questão aí. Parabéns. E os outros que não acertaram, vamos lá tentar novamente na próxima questão. Beleza, então vamos para uma próxima. A próxima, na mesma ideia, né? Nós temos o seguinte. Quantos números diferentes de 3 algarismos podemos formar com os números 1, 2 e 3? Então, eu quero números diferentes com 3 algarismos. Quantos eu posso formar? Então, pensem aí, não precisa construir os números, tá? Vocês não precisam fazer os números. Eu quero saber quantas possibilidades, tá bom? Na mesma ideia das demais, 2 minutinhos, pode ser? 2 minutinhos está ótimo. Beleza, 2 minutos e a gente já retorna. Bom, professor Jonas, retornamos aqui. O Gabriel, a Marcela, né, o André, se responderam 9. A Beatriz respondeu 6. A Ana Clara, o Davi, Raquel,
Pedro responderam 27. O Miguel respondeu 48. O Nicolas, Pietra, Diego, Cristina também responderam 6, assim como a Beatriz. Tá, vamos tentar então a resolução. Nessa resolução aí, vai aparecer para vocês, é a mesma, quase a mesma ideia da anterior aí, né? Só que nesse caso, os números aí diferentes, acho que a resolução tinha que aparecer ali, tá errada, né? Então, diferentes, eu tinha que aparecer o seguinte, eu tinha que ver os termos que são apenas que eles podem aparecer. Então, eu tinha lá na sequência, ó, 1, 2 e 3. Então, esses são os números. Eu poderia formar essa sequência, né? Se eles são diferentes, como está no enunciado, eu não posso repetir o termo. Então, o que eu tenho que fazer? Ó, eu tenho uma lacuna e uma lacuna. Não é isso? Beleza? É que ali ele não está dizendo se pode ou não, ele está dizendo que ele tem que ser diferente, mas não está falando se, no caso, que não possa repetir. Então, acho que seria... Ah, tá, não pode repetir, tá certo. Então eu tenho as lacunas. Não, ali está dizendo que, não está dizendo que não possa Não, são repetir. três diferentes, são 3 algarismos diferentes, não que o número possa ser diferente, não é isso? Então eu tenho que pensar o seguinte, tenho 3 números diferentes. Então 3 1, 2 e algarismos 3. diferentes. Isso, poderia ser 4, 5 e 6, não é isso? Sim. Poderia ser qualquer termo. Então, se eu pensar aqui, ó, nessa primeira lacuna, quantos algarismos eu poderia colocar? 3. Então, qualquer um dos 3 eu poderia colocar aqui nessa primeira lacuna, não é isso? Beleza. Nessa segunda lacuna, eu posso repetir, não posso? Pode, então pode ser 3 de novo. Pode ser 3 de novo. Beleza. E nessa última lacuna? 3 de novo. Beleza. 3 vezes 3, 27. Desculpa. 3 vezes 3, 9 aqui, né? Isso. Vezes 3, 27 aqui, que é a resposta. Então, como que está aí para vocês na tela, né? Agora, se tivesse falando ali que não pode repetir... Isso, os números, a sequência não pode, né? Isso. Então, talvez alguns responderam, por exemplo, a letra B, achando que não poderia repetir e fizeram 3 vezes 2 vezes 1. Isso. Né? E o 9, tomar muito cuidado, porque eu queria 3 algarismos, né? Queria 3... não eram 2. Isso, tomar muito cuidado com isso. Inclusive, ali na resposta, né, professor, tem toda a amostra ali das possibilidades que podem ser formadas. Possibilidades, né? Que não precisa escrever, né? Não. Que no caso aqui era saber a quantidade, né? Mais para... Beleza? Isso. Vamos para uma próxima? Vamos. Nós já fizemos até uma parecida com essa. Você lembra? Da Ana, da Beatriz e da Carla? São minhas colegas. Nessa próxima atividade, vocês vão ver, então tem 4 pessoas. A Ana, a Beatriz, a Carla e agora a Daniele. E eu quero organizar uma selfie. Então, eu quero colocar as possibilidades para fazer essa selfie, né? Quantas maneiras, né? De que modo elas fiquem lado a lado, né? Então, quantas maneiras possíveis, né? Diferentes aí, que elas podem ficar lado a lado. Então, pensem, são 4 pessoas, né? Para montar uma selfie. Então, 2 minutinhos de novo para essa? 2. Beleza, 2 minutinhos e a gente já retorna.
Retornamos aqui, professor Jonas. Olha, muitos alunos respondendo 24, por exemplo, o Enzo, o Guilherme, Lorenzo, Matheus, a Mirella responderam 24. A Vitória e a Sofia responderam 36. Tá. Então vamos tentar fazer a resolução? Então, na tela de vocês vai aparecer a resolução da seguinte forma. De quantas maneiras, né, diferentes Ana, Beatriz e Carla e Daniele, né, então são as 4, podem se organizar para tirar essa selfie. Então, eu posso pensar que lá no canto, à esquerda, lá na primeira posição, eu posso escolher qualquer uma das 4. A Ana, a Beatriz, a Carla ou a Daniele, pode ser qualquer uma delas. Como ela já está na posição, a segunda só pode ser qualquer uma das outras 3, não pode é isso? ser a Ana de Não novo, pode né? ser a Ela Ana, não ocupa o mesmo espaço, né? Não tem como, não né? tem como. Então, aí eu escolho qualquer uma das 3. Então, na segunda posição eu vou ter 3. Olhando posteriormente, então já 2 já se posicionadas, de 4 pessoas, restam mais 2, que vai na terceira posição, não é isso? E por último, quem sobrar ali vai fechar a foto. Ou seja, eu posso colocar qualquer ordem delas multiplicando. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. Vezes 1, 24. Então, 24 maneiras diferentes eu posso organizar essa selfie. Claro que eu não vou ficar pensando nisso na hora de tirar a selfie, né? Mas mas mulher do jeito que é, às vezes acaba se organizando sim. Pode ser. E a maioria acertou aqui, viu? Que bom, acredito que essa parte eles tenham entendido bem, né, nas posições. Vamos para mais uma? Agora, a ideia é a seguinte, né? Nessa atividade 5, vocês vão ter que localizar alguns números e aí nós vamos ter a ideia, né? Vamos começar a ideia que nós já falamos de probabilidade, né? Então, em um sorteio entre 20 participantes, cada um recebe um número, entre 1 e 20. Então, cada um lá recebeu um número, sem repetição. Sabendo que cada participante teve direito a um único número, assinale a alternativa verdadeira em relação ao evento. Então, o resultado é o número par maior que 16. Maior que 16 quer dizer que o 16 não entra, tá? Então, tem que ser maior que 16. Você tá bonzinho, você praticamente já descartou uma alternativa ali, hein? Então aí duas, né? Umas 2 ali. Então eu queria saber qual das alternativas melhor responde essa questão, tá? 2 minutinhos de novo, respondam no chat para a gente localizar aqui a sua resposta.
Professor Jonas, retornamos aqui. Olha, muita participação dos estudantes. A Amanda, Gisele, Fernanda, Ana Carolina, Poliana, Juliana, Gabriel, Emanuele, a Giovana, a Renata, a Maria Luísa, ufa. Olha, porque tem mais Muitos, aqui. hein? Responderam a letra D, D de dado. Boa. Então, a gente pode, essa daí era mais tranquila, né? Então, nós poderíamos localizar aí quais números pares, né? No caso, acima de 16. Os números pares acima de 16, claro, a resposta, como vocês colocaram, é o 18 e o 20. Só que a gente pode também localizar quais não dariam certo. Então, olha na tela de vocês. Então, na tela de vocês vai ter o seguinte. 17 é ímpar, então eu cancelo essa primeira na A. Eu tenho 17 de novo, é ímpar, eu cancelo a segunda, que é a B. 1, 2 e 3, no caso, é menor que 16, né? Então, ele não entra nesse conjunto aí, né? A D, como está certa, 18 e 20, e não dava 50%. Então, dois termos, se eu dividir por 20 lá, eu nunca vou ter 50%, né, Isaac? Não, não vai ter, Então, só poderia ser a letra D mesmo. essa não teria como errar, né, na letra D. D, D. Beleza? Vamos tentar então a ideia, como nós já vimos em alguns exercícios anteriores, a questão do dado. Então, nesse próximo exercício, aí sim eu vou querer a probabilidade. Lembra, probabilidade é a possibilidade dividido pelo todo o meu espaço amostral, ou seja, por todas as possibilidades que eu tenho. Então, a probabilidade do meu evento dividido pela probabilidade total, esse espaço amostral, como nós já vimos anteriormente. Então, a pergunta é a seguinte: qual é a probabilidade, no caso eu vou querer em porcentagem, né? Ao lançar um dado de 6 faces, a face observada ser um número par. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer, escrever todas as possibilidades. Escrevam quais são as possibilidades que pode acontecer de lançar um dado e ele aparecer. Segunda coisa, vocês têm que colocar qual que são as probabilidades de aparecer par. Número de elementos desse número par, né? Vejam o número de elementos que ele possui, divide pelo número total de elementos do outro. Lembrando que é o número total desse conjunto, tá bom? De novo, 2 minutinhos para eles. 2 minutinhos. E aí a gente já retorna para essa atividade, tá bom? Olha, professor Jonas, retornamos aqui, a participação tá grande, viu? E muitos respondendo alternativa E. Boa. O Luiz, o Thomas, a Thaís, a Giovana, né? Natan. Agora, o Natan, o Cauã, eles responderam com
40%, mas a maioria está respondendo 50%. Boa, então vamos lá, vamos tentar resolver? Primeira coisa que nós temos que identificar quando resolvemos um exercício assim é entender meu espaço amostral, ou seja, a minha possibilidade que ele pode acontecer, né, Isaac? Isso. Então, meu espaço amostral aqui é o seguinte: quais são todas as possibilidades desse dado? Todas as possibilidades, como é um dado numerado de 1 a 6, é a sequência. Ele pode aparecer 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Eu estou fazendo, não há essa necessidade, mas é bom vocês terem no caderno, anotarem isso, para vocês sempre saber meu espaço amostral. Dentro desse espaço, quantos elementos eu possuo dentro desse espaço? Então, eu posso colocar que nesse espaço amostral, meu número de elementos são 6. Então, eu tenho 6 elementos aqui. Beleza. Aí eu venho para o evento. Olhando o evento, o que ele queria como evento é ser par. Então, a ideia são termos pares. Posso escrever qualquer par? Não. Posso escrever os pares que estão no meu espaço amostral, né? Então, eu posso escrever o 2, o 4 e o 6. Então, o meu número aqui, nesse evento aqui no caso, vão ser 3. No caso aqui, eu vou chamar esse evento de A, tá? Então, a probabilidade do meu evento A é o meu espaço amostral, né, aqui embaixo, ó. Meu espaço amostral é o todo, né, dividido, né, no caso eu vou dividir esse termo aqui, ó. Então eu tenho minha possibilidade, né, quantas possibilidades, dividido pelo meu espaço amostral. Isso aqui nada mais é, se a gente simplificar 1 sobre 2, ou como estava solicitando, 50%. Se eu jogar qualquer dado, né, lançando esse dado, então eu tenho 50% de chance de obter um número par. O número ímpar, curiosamente, é o mesmo valor também, né, Isaac? Então nós teríamos a mesma relação e assim por diante. Tudo bem? Prestem muita atenção, tomem muito cuidado com isso, porque essa forma com que vocês vão fazer futuramente é a forma com que vocês possam calcular a probabilidade. Nunca inverter os termos, tá? Aí não daria certo. E aí daria um termo acima de 100%. Beleza? Tudo bem, Isaac? Tranquilo nessa? Tudo tranquilo. Na tela de vocês vai estar bonitinha a resolução, né? Então a resolução na tela de vocês está a seguinte, feita da seguinte forma. Então o evento, 2, 4 e 6, espaço amostral, o 1 até o 6, e a divisão, 3 sobre 6, que é 1 sobre 2, a gente acha 0,5, ou como a gente encontra 50% na E. Tranquilo essa, né? Tranquilo. Essa foi bem Essa é bem para dar uma facinho, né? aquecida aí. Vamos para a próxima, que a gente já até fez alguma coisa parecida. Então, na questão 7, aí na atividade 7, está assim. Dentre os cartões com os números dispostos abaixo, qual é a probabilidade de ser sorteado aleatoriamente um cartão com um número ímpar? Então, eu quero saber só a probabilidade de ser um número ímpar. De novo, escrevam espaço amostral, escrevam o evento. Vejam a quantidade de elementos dentro desse conjunto. E aí vocês façam a divisão. Tudo bem? De novo, 2 minutinhos, pode ser? 2 minutinhos. 2 minutinhos e a gente já retorna, tá bom?
Bom, professor, retornamos aqui. Olha, a Fernanda, a Mariana, o Kaique, a Kathleen e o Caio responderam 60%. A maioria está respondendo 60%. Boa. Então vamos tentar fazer a resposta dessa? Então, de novo, ó. Estão olhando aqui comigo, ideia de espaço amostral. Então eu vou escrever aqui, ó. Então o meu espaço amostral é a possibilidade de acontecer qualquer cartão. No caso, eu tinha cartão numerado de 1 a 5, então eu vou ter 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? Meu evento. Meu evento é ímpar, né? Se o evento é ímpar, o que eu vou ter que fazer? Os números ímpares. 1, 3 e 5. Qual é a quantidade de elementos dentro desse conjunto? Aqui eu vou ter 5 elementos e aqui eu vou ter 3 elementos. Então, a probabilidade do meu evento vai ser 3 sobre 5. 3 sobre 5 é a mesma coisa que 0,6, ou como colocaram, 60%. Na tela de vocês vai aparecer uma resposta aí, que é como nós fizemos, né? Então, 3 elementos dividido por 5, 60% a resposta aí. Tranquila, né? Bem tranquilo, acho que está ficando bem claro, a maioria está acertando. Ó, Nicole, o Bruno, a Laís, a Amanda, o Lucas, o Pedro responderam 60%. Muita gente acertou essa questão, acho que o objetivo foi alcançado, professor. Só para concluir, né? Vamos deixar uma atividade para eles rapidinho, 30 segundos para eles responderem, que é a Rapidinho, seguinte: 30 segundos. qual é a probabilidade de eu aprender, né, no caso eles, né, e ir bem nas avaliações sem me comprometer com os estudos? Coloque aí, qual que é a probabilidade de vocês e a gente já retorna. 30 segundinhos, hein? A gente já retornou, o professor, porque a gente já está estourando o tempo aqui. Olha, a Isabela, Luana, Matheus, Rafael e Vitor responderam 0, por exemplo. Sério? Sério. Mas eu tenho certeza que se eles estudarem, eles vão conseguir sim e não vai comprometer os estudos, né? Foi um prazer estar com vocês, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Isaac. Muito obrigado, professor. Ó, hoje, dia do desafio, hein? Hashtag dia do desafio. Então fica aí, mais um desafio para vocês nas atividades. Continue os estudos, que esse bimestre basicamente se encerra hoje aqui, tá bom? Tá bom? Muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.